Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar. Estamos aí em mais um fim de tarde de terça-feira, né, trazendo conteúdo para vocês, né, conteúdo relevante, como sempre aí conteúdo de impacto que vai auxiliar vocês, né, trazer conhecimento para vocês aplicarem aí nos projetos, nos negócios que vocês fazem. A gente sempre procura ouvir muito, né, o que vocês trazem para nós de sugestão, através aí dos nossos canais, né, nos grupos de WhatsApp, nos nossos e-mails, redes sociais. E um tema aí que tem sido já solicitado há algum tempo para nós é a questão sobre os diodos de bypass, né, em nível celular. Né, muito se fala, né, sobre sombreamentos parciais, é uma solução aí trazida pela AE Solar, uma solução patenteada, né, já dando um spoiler aqui do que vai ser tratado na apresentação, né, e a ideia obviamente, aqui trazer para vocês como que funciona, né, quais são aí como deve ser aplicado, né, essa tecnologia, e para isso a gente está trazendo, né, o Ari Miranda, que é o engenheiro-chefe, né, da AE Solar. A AE Solar é um fabricante de módulos alemão, né, que trouxe essa solução para o mercado global, né, uma solução exclusiva, e ele vai estar explicando aqui, falando aqui dos pormenores dessa tecnologia para nós. Ari, é um imenso prazer para a gente ter você aqui participando com a gente. Obrigado por ter aceitado aí o convite, né, e estamos aí com o pessoal aqui sedentos por conhecimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos falar do diodo de bypass e como ele funciona e também os impactos quando ele atua dentro de um painel fotovoltaico. Legal. Ori, só um pouquinho, só antes aqui de eu passar para você, eu esqueci, me desculpe, eu esqueci aqui de fazer um adendo, né, que o Ari ele vai ter uma apresentação, né, e ao final a gente vai estar respondendo as perguntas, eventualmente até durante a apresentação, né, se for algo ali que no calor ali a gente vê que tem uma sinergia, né, com o que está sendo explicado no momento, mas o principal eu peço para que vocês mandem as dúvidas de vocês, os comentários, os questionamentos aqui na seção de Questions and Answers, né, tá QIA aqui na plataforma, e a gente, no final, né, da apresentação do Ari, a gente traz aqui para ele responder para vocês. Ari, mais uma vez aí, me desculpa aí, mas a bola está com você novamente. Sem problema, vamos começar. Acho que para falar sobre o diodo de bypass, a primeira etapa é entender, acho que é recapitular, acho que a maioria das pessoas conhece, mas recapitular o que é um diodo. Né? O diodo é uma junção PN, onde você tem o anodo, tem o catodo, estão vendo o símbolo do diodo da parte de baixo, o anodo é a parte positiva, o catodo é a parte negativa, e o diodo ele tem uma característica que vocês devem estar vendo aqui nesse gráfico, que quando ele é polarizado diretamente, o elemento que une os dois, ou a área de abertura ou fechamento, ela, quando é polarizado diretamente, ela conduz, ou seja, faz uma função inicialmente de uma chave, com uma baixa tensão de queda quando a corrente estiver circulando, e conduz a corrente. Quando ela é polarizada reversamente, ela tem uma corrente de fuga muito baixa mesmo, praticamente isolando o circuito, ou seja, uma chave aberta, e só ocorre um efeito que chamamos de avalanche quando a tensão entre os dois pontos ela está muito alta, o que causa praticamente a destruição da junção PN. Então, esse é basicamente o diodo, ele é um dos componentes do painel fotovoltaico, e o outro componente que está presente no painel é a célula fotovoltaica. A célula fotovoltaica ela recebe a luz solar. Dentro da luz solar você tem fótons, e os fótons são convertidos em elétrons que vão circular, vão gerar a corrente elétrica. Em essência, uma célula fotovoltaica é um diodo, porque ela tem o silício N, tem o silício dopado como P, então ele essencialmente é um diodo, só que é um diodo que recebe a luz solar,
e converte ela em corrente elétrica. Então, que tem um símbolo usado muito nos Estados Unidos, que é um diodo, só que a luz está direcionada para cima do diodo, e vocês devem ter visto o símbolo de LED, é justamente ao contrário, porque o LED também é uma junção PN, só que quando passamos uma corrente por um LED, ele ilumina, ele emite luz visível ou luz invisível e também, em alguns casos, até fótons. Então, isso é uma recapitulação básica, só para entender os dois elementos que compõem o painel, são os principais elementos que compõem o painel. E aqui, só para vocês terem uma visão, um painel, aqui é um modelo ideal do que seria um painel, nós já vimos que ele é um diodo, e ele é um gerador de corrente. O que acontece quando a luz solar incide sobre a célula, ela começa a gerar corrente, e o diodo tem uma pequena, quando ele tá polarizado diretamente, tem uma pequena corrente circulando por ele, e a corrente principal, ela vai para os circuitos que ele está alimentando. Esse é o modelo ideal. Se não tivéssemos nada no ambiente prejudicando, esse seria o modelo ideal. O modelo elétrico simplificado, muito mais próximo do real, é que o gerador de corrente, baseado num diodo, uma célula fotovoltaica, ele também tem uma resistência interna. Qualquer gerador que não seja um gerador ideal, ele vai ter uma resistência interna. Isso aqui são os componentes, que são os fios, as conexões, que vão ter uma pequena impedância, uma resistência com a circulação da corrente. Então, esse é o modelo ideal, esse aqui é um modelo muito mais real e é bem simplificado. O modelo de uma célula fotovoltaica é bem mais complexo do que isso, mas para o entendimento, para entender como ela funciona, isso aqui é muito, muito relevante. As células fotovoltaicas normalmente têm uma tensão muito baixa, e um diodo também tem uma tensão de direta muito baixa. Então, pegando os elementos de uma célula fotovoltaica, aqui nós temos ela especificamente associada em série. Então, como nós temos 0,6, 0,5 volts, para criar uma tensão mais alta, estou associando as células em série. Isso é basicamente o que tem no painel. Então, aqui nós temos um modelo de um painel fotovoltaico, muito simples, mas um painel fotovoltaico. E um painel, as principais características dele são dadas pela curva IV, onde a tensão que ele gera e a corrente. Então, vocês veem uma curva aqui, esse é um exemplo de uma curva IV. E, normalmente, quando você especifica um painel, você coloca também qual a potência, onde você vai obter a maior potência extraída do painel. Normalmente, esses parâmetros são testados com uma intensidade, uma potência da luz solar de 1.800 watts por metro quadrado. Então, quando você olha as características de um painel, tensão, corrente de curto-circuito, corrente de operação, eles são baseados num teste que foi feito nas condições padrões. Então, se eu testo painel na China, se eu testo painel na Alemanha, se eu testo painel aqui no Brasil, eu vou obter os mesmos resultados durante o teste. E é lógico que, diferentes, nós não temos a intensidade constante no Sol, ela varia durante o dia e varia durante o ano. Então, para cada intensidade de luz solar, ou seja, de potência que vai atingir o painel, nós temos uma curva característica IV. Então, esses são parâmetros que, normalmente, quando você abre a especificação do painel solar, você vai encontrar essas informações presentes ou numa tabela ou em gráficos.
Aqui é um pouco mais detalhado, né? Onde nós estamos vendo a corrente IV e a tracejada é a curva de potência, onde maior potência que nós extraímos do painel é dado no V de operação e no I de operação também. Não necessariamente aqui a corrente de curto-circuito, a tensão está zero, é lógico, eu coloquei um curto-circuito no painel, e quando eu abro o circuito, eu tenho a tensão de VOC. Por que eu tenho essas informações? Isso são importantes para, na hora que eu vou fazer a conversão, eu tenho as correntes máximas que o painel pode injetar e a tensão máxima que ocorre com ele quando o circuito está em aberto é importante. Aqui, normalmente, vemos cada uma das correntes que caracterizam o painel. Aqui um pouco mais detalhado em relação ao modelo, sim, esse é um modelo bem simplificado de um painel solar. O que acontece, o fenômeno que acontece quando vocês põe sombra em uma célula do painel. O que acontece é que o gerador, ou seja, o gerador de corrente, aqui é um modelo bem simplificado para entender o comportamento, o gerador de corrente ele desaparece. Então, eu fico com um elemento que é o diodo. Lógico que aqui eu não coloquei o resistor em série com o gerador, mas você também teria o resistor aqui em série. E o que isso provoca? De uma hora para outra, eu deixei de injetar corrente e a corrente continua circulando pelo diodo. E isto é um elemento que a corrente vai subir drasticamente. E o que vai acontecer? O sistema, aquela célula, ela vai aquecer. Aqui temos uma imagem termográfica de um painel que tem um ponto sombreado no painel e estão vendo que a temperatura média do painel está em 48,9 graus centígrados. E quando nós olhamos o ponto específico, que se chama de ponto quente ou hotspot no inglês, você vê a temperatura extremamente alta, 110 graus. Uma junção, um PN, uma junção de um semicondutor, ela tem uma temperatura máxima que ela pode atingir, da ordem de 125, 130 graus. Quando essa temperatura ela sobe acima desses níveis, acontece uma deteriorização da junção PN e pode até levar o semicondutor a carbonizar. Ele vai destruir por completo. Em alguns casos, o painel solar pode até derreter o backsheet, ou seja, a parte traseira de um polímero, e também a própria célula carbonizar completamente, destruindo praticamente a célula. E, em alguns casos, destruindo o painel inteiro, porque aquilo se propaga e o efeito é desastroso, né? Então, você vê que o hotspot é um efeito muito danoso. Se ele persiste por muito tempo, o painel pode se destruir. Se ele é esporádico, você vai diminuindo a vida útil da célula, consequentemente a vida útil do painel. Esse efeito pode ser pelo sombreamento, mas ele pode ocorrer também quando células sofrem microfissuras, o condutor não foi bem conectado às células, então você aumenta a resistência interna do painel, você tem soldas que não estão bem feitas, então você pode criar um efeito similar a este pela construção. Os painéis de baixa qualidade podem ter a vida útil diminuída por esse efeito. Aqui temos Ari,
Deixa eu só aproveitar e fazer um comentário daquele teu slide anterior, né? Que essa foto é uma foto nossa aqui do canal solar, né? Essa foto a gente tirou num projeto de verdade, né? Num projeto que estava operando. E para você ter uma ideia, ela foi tirada num momento, eu lembro muito bem, né? Num período ali de primavera, né? Então, provavelmente essa célula, né? Numa estação, né? Com mais insolação, como é o verão, por exemplo, fatalmente chegará a essa temperatura limite aí, provocando danos, né? Aqui nesse caso foi corrigido, né? A gente foi durante um trabalho de consultoria que a gente fez aqui, esse trabalho foi corrigido, mas se não fosse corrigido, chegaria a esse problema a um nível extremo mesmo. Eu extraí de um artigo, acho que foi vocês publicarem em um tempo, achei a foto muito interessante. E aqui mostra que na parede, do lado esquerdo, vocês têm uma parede, o que é muitas vezes comum quando você não faz uma análise com simuladores e, lógico, coloca todos os elementos do prédio na simulação, porque não adianta nada fazer a simulação e não colocou todos os elementos que tem no prédio. Em alguns períodos, você não vai ter o problema de estar sombreando o painel, mas em algumas partes do ano isso ocorre. Eu já vi esse problema, já passamos por esse problema em algumas instalações, e é basicamente que a simulação não continha todos os elementos da estrutura onde você estava instalando. Exato. E aqui, bem nesse ponto aqui, Ari, tinha uma sombra de um elemento do SPDA, que ele fazia uma sombra bem naquela célula mesmo, né? Uma antena, né? Uma antena ali. Ali naquele pedaço onde tem o sombreamento da parede, os diodos de bypass que são comuns, né? Que não são aqui os diodos de bypass em nível celular, né? São em nível a cada duas colunas, né? Provavelmente protegeram ali o sistema, mas aquela célula ela ficou realmente, deu para ver nitidamente ali que ela se aqueceu. Foi bem interessante mesmo é de livro isso daí. É comum, muito, assim, não é comum se você toma todas as precauções, mas acaba acontecendo em algumas situações. Ótimo. De novo, aqui tem a curva do que seria um painel sombreado e um painel que não está sombreado. Então, quando você olha um painel sombreado, a curva IV, ela praticamente a tensão e a corrente caem drasticamente, enquanto que numa condição normal a curva ela tem tensão e corrente nos níveis especificados para o painel, a mesma coisa ocorrendo com a potência. Então, o painel deixa de gerar se ele tiver um sombreamento completo, que é mais um elemento. Se nós não tivéssemos os diodos de bypass, você teria um painel completamente inútil, mas em alguns casos, se é parcial a sombra, ou se a sombra em algum elemento só, o diodo atua e reduz um pouco o impacto que seria este. Aqui um exemplo de como a corrente circula e como o diodo atua. Aqui vamos ver como o diodo atua. Como eu mencionei logo no início da apresentação, o diodo ele funciona também como se fosse uma chave. E isso, consequentemente, faz com que, se ele estiver diretamente polarizado, a corrente vai circular através dele. Se ele tiver reversamente polarizado, ele isola o circuito. Então, numa condição normal, que eu não tenho o sombreamento, a corrente estaria circulando por esses elementos aqui, da associação, e sairia por aqui. Então, nós teríamos a corrente circulando no painel total. Quando eu crio o sombreamento, o que acontece? E ele é suficiente para ativar o diodo, porque em alguns casos ele não ativa o diodo, se a sombra é muito pequena, ela perturba o painel, mas não ativa o diodo de bypass. Então, você vai ter o hotspot naquele ponto. A corrente
passa agora através do diodo e toda essa parte do painel ela fica desativada. Aí, como não estamos mais passando corrente, ele está desativado, o painel vai resfriar. Esse é como funciona o diodo de bypass a nível de um painel solar. Aqui eu estou colocando uma análise feita pela E-Solar, onde você tem alguns painéis em série, ou seja, um arranjo bem típico, e estamos simplesmente colocando uma obstrução em uma das células. O que acontece num painel normal? Ele vai ter uma degradação, consequentemente, a curva IV vai sofrer uma degradação. Praticamente, se você isolou uma célula e ela comprometeu, o diodo de bypass ativou, o que vai acontecer? Você perde praticamente 33%, 32% da energia que o painel pode gerar. Em contrapartida, quando nós olhamos, quando você obstrui praticamente todas as células da parte de baixo do painel, isso aqui é uma coisa muito comum de ocorrer, detritos que formam no painel e com a chuva eles vão se acumulando na parte de baixo, não precisa ser folhas, mas sim detritos que estão acumulados na parte de baixo, praticamente o painel fica inutilizado, ou seja, a potência que ele está gerando é muito baixa, e isso compromete praticamente o painel que você colocou. Você tem uma string de 5, 20% da sua string ou do seu arranjo está comprometido. Em alguns casos, eu até vou voltar no anterior, existem inversores que têm um algoritmo que compensa um pouco um fator como esse, mas não que isso resolva o problema, porque a potência diminuiu. Não é que o inversor vai melhorar alguma coisa, ele consegue contornar um pouco e continuar gerando a energia, mas não tem o que fazer, porque o painel perdeu potência. E quando ele perde total, ou seja, a potência caiu, nesse caso aqui, o exemplo caiu para 80% da geração. Isso é esse tipo de situação, às vezes, é muito comum, onde você tem a quantidade muito grande de resíduos no ar, como poluição, como terra, areia, ou até mesmo quando você está numa usina e a vegetação cobre a parte inferior, ela cresce e cobre a parte inferior. Isso é um problema comum em usinas e aumenta o teu nível de manutenção. O que a E-Solar fez, e a E-Solar um dia foi um integrador e sofreu com todos esses problemas, quando começou a fabricar os painéis, ela viu esse problema e desenvolveu uma tecnologia onde nós colocamos um diodo de bypass por célula. Colocar um diodo de bypass dentro do sanduíche, que é o vidro do painel solar, não é uma coisa tão simples. É um diodo muito pequeno, é um diodo SMD, que é usado em qualquer celular, TV, rádio que você tem no mercado, e ele tem que resistir a temperaturas. Então, a especificação, o trabalho aqui foi grande, não só na especificação do diodo, mas também como soldá-lo e garantir que nós vamos ter os 30 anos de vida útil do painel. Então, aqui é um exemplo, uma tecnologia que nós patenteamos e introduzimos no mercado. E o modelo, como nós vimos o modelo de uma célula fotovoltaica anteriormente, o modelo com o diodo de bypass por célula é esse aqui.
o diodo estaria agora por célula, ao invés de estar simplesmente por arranjo dentro do painel, o que permite que eu controle, se eu tiver um problema só numa célula onde o gerador passa a não existir, eu consigo fazer um bypass naquela célula, a perda ou a redução de geração é bem menor em um painel de 60 células e um de 60 avos, então um impacto muito pequeno em termos de geração de energia. Aqui, mostrando agora uma comparação entre o hotspot free, que é o smart que nós chamamos do painel, o que ele é imune aos pontos quentes que normalmente aparecem no sistema. Nós vamos ver um painel padrão, na mesma condição que eu estou sombreando apenas uma célula sombreada aqui, e o que causou o sombreamento de apenas uma célula? Ele simplesmente desligou esta parte do painel porque passa a atuar o diodo de bypass nessa condição, porque ele começaria a gerar o ponto quente. E aí tem aqui um exemplo que nós testamos, e depois eu vou mostrar um resultado feito por um instituto alemão de certificações e de desenvolvimento de tecnologia. O sombreamento 0%, eu não cobri nada da célula, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 100%. Se vocês notarem aqui, o módulo solar com hotspot free, eu continuo gerando 100%, 0%, todos geram a mesma coisa, a eficiência energética ficou zero para todos. 10% apenas de cobertura da célula. Eu gero 98%, aqui está o 98%, 0% de perda ou comparação de geração de energia ou eficiência. Quando eu tenho 20%, é que nós começamos a ter uma pequena diferença. O que acontece? Eu estou com 96%, perdi muito pouco. O painel tradicional, que também nós fabricamos, e que é uma comparação entre o painel solar tradicional e o hotspot free, ele já caiu para 91%, o que dá uma diferença em termos de geração nas mesmas condições de 5%. E assim por diante. Olhe quando acontece com 40%, eu continuo 96%, o painel tradicional já está com 43%, e aqui nós já temos uma diferença de 23% na eficiência energética na geração do painel. Olha quando acontece bloqueio completo de uma célula. Eu estou 96%, continuo 96%. O painel tradicional já está com 65% só, gerando energia, e eu tenho uma eficiência nessa tecnologia já de 31% nas mesmas condições de sombreamento que um painel tradicional. Isso faz uma diferença muito grande e, além do mais, mesmo que você tenha uma pequena sombreamento, como vocês viram lá naquele estudo, e temperatura, você começa a ter os hotspots e diminui a vida do painel. Em compensação, aqui eu isolo o problema num diodo, numa célula, sem perder eficiência quase que nenhuma, muito pequeno o impacto de redução de eficiência. Ori, só, se você puder voltar um pouquinho só naquele slide, desculpa, que surgiram algumas dúvidas aqui. Se esse percentual de sombreamento, ele está escrito aí, né, mas só para confirmar, né, ele é em uma célula, né, ou é no painel todo? Não, em uma célula só. Daí você vai aumentando o estudo é baseado em cobrir a célula 10%, 20%, 30% e assim por diante. E mede a potência de saída do módulo. E mede a potência de saída do módulo. Tá certo, obrigado. Assim eu faço uma comparação da eficiência das duas tecnologias, da tradicional e a smart.
Não, tá ótimo, obrigado aí pela resposta. Aqui eu tenho a mesma condição de sombrear apenas uma célula e o resultado que nós obtivemos lá já mostra uma eficiência em termos de gerar energia 31% maior. Agora, sombrei 2 células. Os diodos de bypass atuaram, ou seja, não essas células ou esses arranjos dentro do painel já não estão mais contribuindo com geração de energia. O que acontece? No painel Smart eu continuo com 93% nessa mesma condição e no painel tradicional eu já caí para 38%. Então, saí de 64 para 38 e é praticamente 1/3 do painel só que está funcionando. Eu cubro totalmente todos os arranjos. Fez um sombreamento em todos os arranjos. Isso pode ocorrer, como eu mencionei, ou por vegetação estar cobrindo a parte inferior de um painel, de um arranjo numa usina, ou mesmo você está ali na parte da manhã e uma sombra, uma mureta, alguma coisa, faz um sombreamento quase que total na parte de baixo do painel. O que acontece? Ele gera praticamente nada, enquanto se esse efeito ocorrer com o painel da Hotspot ou Smart, ele está gerando 83% nesse momento. Então, tem um ganho em termos de geração com essa tecnologia. Aqui, como comparei um painel tradicional e aqui comparando um painel que tem o Hotspot Free, ou a célula, o diodo de bypass por célula, você vê que a curva é bem menos acentuada do que um painel tradicional. Então, o impacto, quando eu estou sombreando apenas uma célula, fica muito pequeno. E quando eu tenho inversores que têm algoritmos que tentam compensar esse tipo de efeito, eu consigo gerar muito mais. Então, a combinação de um bom inversor com um painel Smart gera mais energia em condições adversas. Em condições normais, não faria diferença nenhuma, mas em condições adversas, como um sombreamento, um pequeno sombreamento, já faz um impacto significativo. Aqui, olhando o quanto impacta em termos nas fileiras, né, a curva, você pode ver que a curva praticamente sofre um impacto muito pequeno, a curva IV. Consequentemente, eu estou gerando mais energia nas mesmas condições. Agora, continuando, todos esses testes que nós executamos dentro dos nossos laboratórios, a eSolar passou o painel para uma certificação do Instituto Fraunhofer. Só para vocês terem uma ideia da magnitude desse instituto, é um instituto alemão que ele é associado a várias universidades na Alemanha e o objetivo deles é desenvolver tecnologia ou de produto ou de teste. Então, eles testaram o nosso produto e certificaram. Ele realmente faz o que atende. E aqui, o que foi feito? Fizeram uma cobertura na célula, e aqui está a direção que a célula está sendo sombreada, onde você tem o painel padrão, que é o sem ou com 3 diodos normais, e tem o painel com o Smart da eSolar. E aqui tem várias posições, basicamente, o experimento que nós executamos em nossos laboratórios, ele foi repetido com um controle até um pouco maior por parte do Instituto Fraunhofer, e aqui você vê o seguinte, olha, a redução de geração de energia
mesmo com 100%, é drástica comparada com um painel normal. Inicia praticamente uma diferença pequena, mas depois de 20%, 30%, como vocês viram naquela tabela, ele cai drasticamente a geração. Por quê? Porque tira praticamente um arranjo dentro do painel completo, fora porque o diodo de bypass vai atuar. Em contrapartida, no nosso caso, eu estou isolando o problema só em uma única célula. Aqui é um exemplo, olhando também, sempre que nós estamos comparando painéis ou entendendo o que o painel está executando, você tem que trabalhar com a curva IV, onde você vê quanto de geração efetivamente o painel tem e as características para melhorar o teu projeto ou simulação. E aqui é o exemplo do que acontece na curva IV, 0% eu estou praticamente normal, Passei para 20%, eu já tenho uma deformação na curva, ou seja, eu estou perdendo potência. 40% menor, 60%, 80%, e quando eu estou com 100% da célula sombreada, eu praticamente não gero nada no painel. O painel ficou, ou aquele arranjo ficou praticamente inutilizado. Em compensação, e aqui é uma medição feita por eles, nós temos uma pequena variação com o Smart na curva IV. Então, praticamente, ele não perde capacidade de geração ou eficiência na geração do painel. Aqui é um outro experimento. Agora, ao invés de obstruir a célula em uma direção só naquela célula, eu começo a obstruir a linha inteira na parte de baixo. Então, ele vai aumentando a obstrução, e aqui você vê a performance do painel com o Smart, com a tecnologia Smart, e a performance do painel que é o padrão. Então, é quanto eu estou cobrindo, quantas células efetivamente estou cobrindo na execução. Aqui fica muito mais evidente o impacto em termos de geração, a potência que eu estou gerando, porque você tem aqui 100%, e aí, à medida que você vai aumentando, olha, uma célula, duas células, 2 ou 3 células, ou as 6 células, os 3 arranjos, ele praticamente cai a potência para quase nada, que é a última curva. A mesma coisa feito no painel Smart, você tem pequenas variações na curva IV, praticamente um impacto mínimo em termos da capacidade de gerar a corrente ou a tensão ou a potência que o painel deveria estar gerando. Isso mostra quão eficiente é a tecnologia e como os diodos de bypass funcionam a níveis de célula. Lógico que a tecnologia tem um custo um pouco maior do que um painel padrão que está no mercado, mas eu consigo, em condições adversas, seja por um erro de projeto, seja por um problema de ambiente que sujou o painel ou que colocou obstruções no painel, eu continuo gerando. Isso reduz o potencial problema de vida útil do painel, ele está muito mais protegido, e também reduz o nível de manutenção que eu deveria fazer em ambientes que são muito mais críticos. O exemplo é você estar com a sua instalação fotovoltaica do lado de uma rodovia onde a fuligem que sai dos veículos vão contaminar o painel. Em alguns momentos vem a chuva, ela se deposita toda na parte inferior, e aí você tem ou um arranjo, ou 2 ou 3
perdendo completamente a potência, sua usina passa a não gerar o que você prometeu ao teu cliente. Então, essa é uma visão bem detalhada de como funciona o diodo de bypass a nível celular e quais são os impactos que ele traz para a geração de energia, que é o mais importante no sistema fotovoltaico. Eu concluo aqui a apresentação e abro para perguntas. Espero que tenha atendido as expectativas de todos. Então, foi ótimo, Ari, a gente conseguiu entender onde que estão os benefícios, né, como que ganha. O início foi uma verdadeira aula ali de como funciona o módulo internamente, né, as strings, as ligações em séries ali das células, né, como atuam os diodos, o modelo, enfim. Deu para entender muito bem aqui. Tem várias perguntas, Ari. Teve um comentário aqui, na verdade, feito pelo Elson, né? O Elson Saiko, trabalha no laboratório, né, um dos responsáveis pelo laboratório de testes lá da Unicamp, e aí ele mencionou aqui que eles gostariam muito de fazer um teste parecido com o que o Fraunhofer fez, né, ou até outros testes ali para certificar, né, e gerar resultados aí para o mercado também, tá? Tem aqui uma questão levantada deixa eu ver aqui para dar o crédito aqui para a pessoa, né? Para o Vinícius Nascimento, né? Ele pergunta sobre os diodos de bypass, né? Se os diodos, né, não seriam aí a parte mais frágil, né, de um módulo fotovoltaico, né? E se isso for o caso, né? Como que fica, como o fato de aplicar mais diodos no módulo fotovoltaico, de repente, não atrapalharia a vida útil aí do painel ou deixaria ele menos robusto para as aplicações? É lógico que quanto mais componentes em qualquer sistema, quanto mais componentes você tem, mais probabilidade de ter falhas. Isso é natural. São muito mais elementos para ter uma falha. A diferença é que os diodos de bypass foram especificados para estar bem acima das características que são necessárias para fazer o bypass e eles foram especificados de uma forma que eu estou muito mais robusto do que outros componentes, como tem caixa de junção, que são externos. O outro ponto também é o processo de solda usado pela E-Solar, que é um dos pontos patenteados pela empresa, é que ele traz uma confiabilidade na hora de soldar que é feito por equipamentos que são chamados de montagem de superfície, o que elimina a parte do erro humano. A máquina tem muito mais precisão na colocação, bem como é uma solda feita com refusão, o que aumenta a confiabilidade. No passado, eu me considero um engenheiro jovem, que tem muitos anos de janela, muita experiência. Jovem há mais tempo, né, Ari? Jovem há mais tempo. E, no passado, a confiabilidade dos componentes eletrônicos, diodos, transistores, circuitos integrados, era muito, muito ruim. Ele tinha um índice de falha muito grande e, ao longo do tempo, se aprendeu também não só da parte construtiva, mas também que manusear componentes semicondutores, eles têm que ser manuseados sem agregar eletricidade estática aos componentes, o que não destruía o componente imediatamente, mas fragilizava ao ponto de que 100 horas, 1000 horas em operação, ele vinha a falhar. Esse tipo de situação não existe mais. Os componentes estão numa confiabilidade
muito grande, é só ver o seu celular, o seu TV, e sistemas automotivos que têm uma confiabilidade muito grande, e isso traz uma segurança por parte do design. O projeto foi muito bem feito, a construção foi bem feita, consequentemente, nós não esperamos falhas nesse tipo de tecnologia, tanto que a maioria dos fabricantes dos painéis tradicionais dão 25 anos de garantia da redução, e nós estamos dando hoje 30 anos. Da mesma forma, a garantia de falha de fabricação, por um erro de fabricação, a maioria está dando 10 anos, e a E-Solar 12, que é assim, um pouco mais de garantia, porque o projeto foi muito bem feito. Exato. E, né, você falou muito bem mesmo, né? A gente vem amadurecendo do processo, né? A gente aplica eletrônica, parece que é muito tempo assim, né? Mas não é tanto tempo assim, a gente vem aprendendo, né? Grande parte dos problemas acontecem por conta de processo mesmo de soldagem, né? Como você falou, né? Quem é um pouquinho mais antigo também, não sou tão jovem né, há mais tempo que você, mas eu também não sou tão jovem, né? Mas a gente lembra daquelas soldas a onda, né? Ainda são utilizadas, né, Ari? Ainda são utilizadas. Mas é muito problema, né? Muito problema de temperatura de solda, muito problema de solda fria, e acabava dando os problemas. E até pegando esse gancho que você falou, Ari, eu queria, aqui tem várias pessoas perguntando também, entender como é colocado esse diodo em nível celular, né? Quando a gente fala dos diodos de bypass normais, né, convencionais, eles são acondicionados lá na caixa de junção, né? Geralmente são PTHs, né? São soldados aí a onda, né? Dados No caso ou a mão, em alguns casos. Ou até a mão, exatamente, né? E no caso dos diodos em nível celular, como é que eles são soldados e aonde que eles ficam fisicamente no painel? Sim, eu acho que eu não tenho. Vou só voltar aqui na apresentação. Eu não tenho uma imagem muito detalhada, mas se vocês notarem, eles estão dentro, em paralelo com as células. Então, são os componentes que estão aqui, são diodos SMD, e eles são soldados, são colocados por máquinas que têm uma precisão muito grande, e soldados com uma tecnologia que garante não só a solda dos elementos que captam a corrente gerada nas células, mas eles estão abaixo da lente de vidro que tem na parte superior. Então, próximo das células e da base que o painel é montado. Legal, dá para ver bem aqui. Aqui dá para ver mais ou menos, mais fácil até de ver num painel físico. Quem teve a oportunidade de ver uma demonstração nossa na Intersolar deve ter visto isso aqui com bastante detalhes. Até atrás, aqui na parte traseira tem um desses painéis com tudo bem identificado. Não, mas ficou bem claro aqui para a gente onde é soldado. Fica, né, dentro ali, né, embarcado ali no vidro ali, né, próximo das células. Tem uma pergunta aqui do Roberto e é uma dúvida minha também, tá? Então eu vou me aproveitar aqui do Roberto de Souza. Ele pergunta sobre né, se vocês têm módulos de 144 células, né, os módulos half cells, né? E se no caso, né, se existirem esses módulos, se esses diodos eles seriam aplicados aí para cada meia célula. Nas painéis de meia célula, nós não estamos aplicando essa tecnologia hoje. Nós estamos aplicando na célula completa.
não sei se nos próximos anos a gente vai introduzir essa tecnologia nos que tem meia célula, mesmo porque em alguns deles você tem uma forma de soldar as células um pouco diferente, então não temos uma previsão de aplicar essa tecnologia nesse tipo de painel. Entendido. Tem a pergunta aqui também do Carlos, tem pergunta também do Matheus, do Leandro também. Eles perguntam sobre se esses módulos estão disponíveis no Brasil e onde eles podem encontrá-los. Os módulos estão disponíveis no Brasil. Um dos nossos distribuidores, WDC, importou uma quantidade. Eu não sei hoje se estão ainda disponíveis, mas eles importaram uma quantidade e desses módulos. Então, sim, eles estão disponíveis. Legal. Pessoal da WDC, né? Pessoal do André, do Breno. Exato, esse mesmo. Parceiros nossos aqui, né? Quem quiser, depois a gente também compartilha aqui o contato deles com vocês aí, tá bom? Ari, uma dúvida bem interessante também aqui do Luiz, tá? Augusto, ele está perguntando sobre a questão da tecnologia MLPE, né? Que também ela é uma tecnologia que está nos inversores, não nos módulos, né? Se existe algum ganho, né, de se utilizar esses módulos fotovoltaicos com os diodos celulares com essa tecnologia, ou se uma anula a outra, ou se se elas fazem o mesmo papel, né? Se você puder comentar aí, acho que é um tema legal também. Nós temos um outro estudo que mostra a combinação desses dois módulos, e no nosso escritório aqui, realmente ele tende a ter uma eficiência melhor com essa combinação dessas tecnologias, mas nós estamos montando, ainda não finalizamos, uma comparação entre os módulos tradicionais com inversor de string, os módulos hotspot smart com microinversores ou com otimizadores. Então, nós vamos conseguir fazer vários experimentos, até mesmo para determinar qual é a melhor combinação entre essa tecnologia e as outras existentes no mercado. Nós não somos aquele ditado que casa de ferreiro e o espeto é de pau, né? Aqui nós geramos a nossa própria energia no escritório. Então, aproveitando até mesmo para comparar as tecnologias e ter como demonstrá-las para quem quer nos visitar aqui. O pessoal da Unicamp já se assanhou aqui também, de novo, falando que, né, gostaria de participar aí desses testes aí que... Seriam bem-vindos aqui, até podemos trabalhar um trabalho em conjunto com o pessoal da Unicamp, vai ser bem interessante. Ari, tem uma pergunta aqui do Carlos, né, e tem de outras também, tem do Leandro. Eles perguntam sobre como é que faz o cálculo de viabilidade, né? Com certeza esses módulos, eles, pelo valor agregado, devem ter um custo mais elevado, né? E como é que eles conseguem validar essa viabilidade financeira? Os painéis realmente são um pouco mais caros, e para calcular isso, teríamos que ver um projeto. Quem faz um projeto solar nunca vai colocar um módulo em condições de sombreamento. Mas você pode ter um erro na hora que fez a simulação, ou não levou em consideração todas as condições ao longo do ano, e tem também em considerar qual é o nível de manutenção que você tem que fazer na sua usina, na sua instalação. Eu teria que considerar não só o ponto de manutenção, que eu acho que é um dos pontos que é mais importante, e também quais são as condições onde o módulo vai ser aplicado. Ele vai ter
um nível de manutenção muito mais alto, porque o ambiente é mais sujo, ele vai ter condições que você não pode contornar durante o ano e vamos ter uma geração menor do que a que você estava esperando ou que você tem durante o verão. No inverno não vão ter uma geração. E aí você teria que colocar tudo isso em consideração e ver quanta energia vai gerar e quanto vai gerar de economia para o cliente. Em alguns casos, pode ser que não compense colocar esse tipo de tecnologia. Em outros, talvez faça sentido até mesmo pelo nível de manutenção que teria que ser executada na usina ou no gerador. Ari, até... Não é tão fácil assim para calcular o impacto financeiro de usar essa tecnologia ou não. Até com base nisso, né, uma dúvida que eu tenho, né, a gente tem simuladores aí, citar alguns, né, PVC, Solergo, Helioscope. Alguns desses simuladores conseguem modelar essa atuação, né, dos diodos individuais celulares? Não, os simuladores ainda não estão preparados para reconhecer um painel como esse. Quando você coloca num desses simuladores, ele vai encarar como se fosse um painel normal. Eu andei falando com o pessoal do PVSol, mas ainda não teve o interesse deles de modelar o painel na sua totalidade e ver qual é o impacto nas simulações. Então, hoje, quando você você escolheu o painel Smart, ele vai se comportar nos simuladores da mesma forma que um painel tradicional. Entendido. Ari, o pessoal perguntando se a E-Solar ela possui somente módulos com a tecnologia de diodo celular ou se ela possui também módulos convencionais. Não, a maior parte da nossa produção é o painel convencional, até mesmo pelo ganho de escala e a maior parte das aplicações não requer esse tipo de tecnologia. A maior parte da nossa produção são os painéis tradicionais, seja o célula inteira, meia célula, e outras tecnologias que estão aparecendo no mercado hoje. Tá. Ari, a pergunta aqui do pessoal da Ecovale e também do José Teixeira. O José Teixeira já participou aqui, a gente também como panelista aqui no webinário. Eu conheço bastante o senhor Teixeira. E trabalha com em outras áreas. Ah, que legal. Ele trabalha, ele é proprietário, não, dos sócios e diretor da Apollo, né? Produz aí estruturas para sistemas flutuantes, né? E eles perguntam se existe módulos com a tecnologia Smart, né? Com os diodos celulares, na tecnologia bifacial. Ainda não. Nós, para ser bem sincero, eu acho que não temos planos ainda da parte bifacial de colocar esse tipo de tecnologia lá, mas é uma coisa a se pensar, colocar talvez no nosso plano de negócio, desenvolvimento de produto, e também precisamos entender se aplicar esse tipo de tecnologia no bifacial daria ganho de geração ou não. A princípio eu diria que não, mas ainda não está nos nossos planos. Isso é um bom ponto até, viu, Ari? Assim, dá para fazer tudo, né? Mas tudo tem custo, né? E aí tem que avaliar a questão da viabilidade, né? Exato. Eu vejo muitas vezes até o pessoal aqui comentando, né, aqui nos nossos cursos, né, a gente fala sobre a questão de não poder pisar nos módulos, porque apesar de você não enxergar as fissuras, né, a gente tem uma foto bem interessante, inclusive, desse tipo aí, que tem uma pisada ali, a gente fez uma termografia e pegou microcrack, né, e aí o pessoal fala, mas por que o módulo não pode suportar esse peso todo, né, ele poderia, né, mas assim, faz sentido gastar dinheiro, né, para incorporar um atributo que pode ser minimizado durante o processo de instalação, né? Então, e esse também é um dos casos, né?
dá para fazer? Dá para fazer, né? Mas comercialmente viável? Talvez não seja viável no momento. E, assim, hoje eu posso te dizer que não está ainda nos nossos planos de desenvolvimento de novos produtos. Tá ótimo. Ari, eu acho que a gente respondeu as principais perguntas, não vai dar para responder todas, e o pessoal sabe disso, né? A gente tem aqui uma avalanche de perguntas, né? A gente tem aqui o tempo aqui que nós já chegamos, né? Ao fim. A gente vai te mandar algumas perguntas que não foram respondidas, se você puder responder para nós, né? Tem muita gente perguntando sobre o material, se é possível você disponibilizar o material para os participantes. Eu já compartilhei o material com o teu time. Eu acho que não vejo nenhum problema de compartilhar esse material com os participantes. E qualquer dúvida, por favor, encaminhe para nós. Muito legal. A gente vai dividir então com vocês, viu, pessoal? Já está aqui com a gente esse material, né? Ali é uma verdadeira aula mesmo sobre como funciona, não só essa solução, mas como funciona um painel solar. Muito, muito legal. O pessoal perguntando também se poderão rever, né, esse webinário. Sim, a gente sempre publica no nosso canal no YouTube, né? Entra lá no YouTube, digita Canal Solar, e na quinta-feira a gente vai subir esse vídeo para vocês reassistirem, para eventualmente aí entender alguma coisa melhor. E Ari, foi um prazer aqui, como eu falei, né, foi uma verdadeira aula, né, a gente adorou, vários elogios aqui do nosso pessoal, né, bastante gente conectada, e agradeço aí a tua participação, né, passo aí também para as suas considerações aí finais. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde, esse final de tarde, e estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas, o que for possível ajudar o crescimento do solar no Brasil, nós estamos aqui para ajudar. Ótimo. Agradecemos também a participação de todos vocês, né? Lembro sempre que vocês são a razão da gente ter os webinários, né? A ideia, como eu falei, é passar. Nosso objetivo final é trazer conhecimento, passar para vocês conteúdo para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Às vezes um projeto que não estava sendo viabilizado, né, Ari, por uma determinada situação de sombreamento parcial, de repente pôde encontrar aqui uma solução viável, né, para esse projeto. E a gente agradece a participação de todos vocês. Então a gente fica por aqui, né? Um grande abraço a todos vocês aí, um bom final de tarde, um bom final de dia. Obrigado a todos. Tenham um bom dia e que seja seguro para todos. É isso aí. Se cuidem. Um abraço aí para todo mundo.